a gente tá acompanhando a ocupação, principalmente nos leitos de UTI, já está aí em vermelho, ou seja, é um alerta para as pessoas de que a curva está crescendo, não é isso? Exato, nós estamos com uma ocupação acima de 70% no SUS e acima de 80% nos hospitais privados. Essa ocupação há 30 dias atrás estava girando em torno de 30%, 35%. E agora no mês de dezembro houve um aumento exponencial dessa ocupação de leitos. E nós temos ainda pela frente um Natal, um Réveillon e férias. E são momentos que a gente sabe de ser de alto risco para a contaminação. Então nós estamos... Vamos falar sobre esses cuidados nesse momento aí, doutor Estevão. O que as pessoas devem fazer? Porque a gente sabe que o apelo das autoridades sanitárias, dos profissionais de saúde, da Organização Mundial de Saúde, o apelo é: não façam festas, não comemorem, exatamente para poder evitar a transmissão do vírus, não é isso? O vírus ele se transmite pela proximidade. É preciso de você estar a menos de 2 metros do próximo. E principalmente se você está sem máscara. Então esses dois fatores são chaves no aumento da transmissão. Isso acontece com frequência em festas. Entre elas o Natal e o Réveillon. Se tiver uma pessoa contaminada, mesmo que sem sintomas, no final da festa, no mínimo metade das pessoas vão estar contaminadas. E é muito interessante que as pessoas apostam no regramento, na prevenção, mas isso quase nunca acontece em situações onde indivíduos se reúnem, principalmente se existe consumo de bebida alcoólica. Então, a grande preocupação se dá por isso, porque são situações altamente propícias para a transmissão do vírus. E qual que é a orientação de vocês nesse momento? Olha, o ideal é que não tenhamos festas. Se tiver a festa, que seja com pessoas que frequentam a mesma casa, pessoas que já estão juntas no mesmo dia. Agora, vamos supor que essa situação ideal não seja possível, que as pessoas não consigam deixar de se encontrar. Então, existe um certo número de regras que podem minimizar o problema, embora não acabem com o problema. Por exemplo, que se faça com o menor número de pessoas possível, que tenha a menor mistura de indivíduos possível. Segundo, que essas pessoas, de forma alguma, tenham qualquer sintoma que possa sugerir, mesmo que o início da Covid. Se alguma dessas pessoas convidadas não puder ir por algum sintoma sugestivo, aquelas que a cercam também não podem ir, elas podem estar contaminadas. Dentro da reunião, as pessoas devem usar máscara 100% do tempo que não estiverem ou bebendo ou comendo, mantendo o distanciamento de 2 metros. O ambiente deve estar ventilado, porque o ar dilui o vírus, e se porventura alguém tiver contaminado, essa diluição faz com que a carga viral seja menor e você inale uma quantidade pequena de vírus, que muitas vezes não é suficiente para causar doença. Então, a circulação aérea é fundamental. Além disso, a casa deve disponibilizar álcool gel para, sempre que possível, o indivíduo higienizar as mãos. Não compartilhar copos, não compartilhar utensílios, como pratos, etc. E, acima de tudo, não ter abraços, beijos, cumprimentos calorosos, vamos dizer assim, música, cantos, gritos. Para vocês terem ideia, na fala, você exala mais ou menos 20 cópias de vírus por cada ml, cada centímetro cúbico de ar, caso esteja contaminado. Se você cantar alto ou falar muito alto, ou gritar, isso pode subir para cima de 1 milhão de cópias de vírus por cada centímetro cúbico de ar. Portanto, a carga viral se eleva muito. Então,
as festas têm que ser festas assim, as mais suaves possíveis no que se refere ao comportamento das pessoas. E, além disso, como a minutagem, o tempo de contato entre as pessoas também aumenta muito a transmissão, tentar fazer festas curtas, que durem o mínimo possível, que seja suficiente para fazer uma breve confraternização. Doutor Estevão, a gente tem aí um levantamento feito no aeroporto e também na rodoviária de Belo Horizonte, do dia 22 até o dia 7 de janeiro, uma expectativa aí de quase 500 mil de passageiros saindo e entrando aqui em Belo Horizonte. Isso é um risco, né? Esse é um risco absurdo, incalculável, porque as pessoas vão e voltam com o vírus ou vão e levam o vírus. Então você espalha o vírus para todo lado, porque esse vírus ele depende do movimento humano para se disseminar, para dispersar. E quando nós vemos imagens dos aeroportos e rodoviárias lotados, nós percebemos que as pessoas ainda não entenderam que são elas o risco. O risco somos nós. E nesse Natal, que é um Natal atípico, que é um Natal que acontece de 100 em 100 anos, são os espaços entre as pandemias, nós deveríamos fazer o possível para não levarmos esse vírus para alguém. E a única forma de não levarmos é não nos movimentarmos. Então nós estamos extremamente preocupados com janeiro, porque as pessoas podem trazer muito vírus, inclusive. Até porque a rodoviária, o aeroporto, o ônibus, o avião, o hotel, os aglomerados que se formam nas praias, nos restaurantes, etc., fora de Belo Horizonte, são locais que nós chamamos de hotspots, ou seja, pontos quentes de transmissão. Onde estão os hotspots, pontos quentes? Aqueles locais onde as pessoas se movimentam, cruzam muitas entre si, muitas vezes ficam juntas tempos sem máscara, que é o que acontece em todas essas circunstâncias. Então há um grande risco de nós termos um dos piores janeiros da história de Belo Horizonte, no que se diz de adoecimento, saturação de hospital e mortalidade. Se as pessoas não colocarem isso na cabeça, nós teremos um janeiro, infelizmente, histórico do ponto de vista de adoecimento e perda de vidas. Doutor Estevão, a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva divulgou essa semana um alerta sobre o aumento de casos a partir da segunda quinzena de dezembro até janeiro, exatamente por conta desse período de festas. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que está a estrutura, né, das unidades de saúde aqui do estado para poder lidar com esse aumento? É muito preocupante. Nós estamos já com 80% de saturação dos leitos de CTI em Belo Horizonte, na parte da saúde suplementar, na saúde privada, com 70% na saúde pública, no SUS. Junta-se a isso a capacidade exponencial do vírus de se transmitir. Então, esse vírus ele não aumenta a sua transmissão de forma aritmética, ele aumenta de forma geométrica. Então, hoje tem 80% de ocupação, amanhã pode ter 100%. Ele não respeita os dias, uma tendência progressiva. Por isso é que esse termo viralizar, que hoje nós temos, ele vem do conhecimento do comportamento dos vírus, que foi transportado para o computador, para a informática, mostrando a capacidade rápida de disseminação desses micro-organismos. Então, hoje está 80%, amanhã pode estar 90%, no final da semana pode estar 100%. Sem contar que nós estamos no pico da transmissão, mas também no pico da movimentação das pessoas. As pessoas não entenderam que não é o momento de se movimentar. E mais, nós estamos com equipes médicas super cansadas da pandemia. Os terapeutas intensivos, as pessoas que trabalham com paciente crítico, estão saturados. Muitos, inclusive, já não estão aguentando trabalhar mais. Às vezes está faltando o leito, não por falta do ventilador, mas por falta de equipe que possa dar assistência, porque as pessoas se esgotam com o tempo. São meses e meses de enfrentamento da pandemia.
Isso tudo torna o cenário muito preocupante. E nós temos que alertar de forma firme, sem causar pânico, mas chamando as pessoas a uma realidade que não tem como ser uma realidade maquiada. Essa realidade nós temos que mostrar para que, a partir da conscientização das pessoas, nós possamos evitar, por exemplo, não termos nos próximos dias ou semanas falta de leitos para as pessoas se tratarem. Primeiro, nós não queremos que elas adoeçam, porque se forem para o CTI, a mortalidade é alta, mesmo com médico, enfermeiro e equipamento. Só lembrando que aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, a gente teve nas últimas 24 horas mais de 6.500 novos casos confirmados e 97 pessoas morreram em todo o estado, só em 24 horas. Nós estamos vivendo um momento parecido com o pico da pandemia nos meses de junho e julho, né? Houve uma segunda onda, inclusive pode estar relacionada com mutações virais. Esse mesmo vírus que circula agora na Europa, muito mais transmissor e eventualmente mais agressivo, sobre isso nós ainda temos dúvidas, pode ser que esses vírus já estejam, inclusive, sendo responsável por esse aumento de casos. Então, e pessoas que já tiveram não estão imunes indefinidamente. O nível de anticorpos cai, elas podem se infectar novamente com o passar dos meses. Então, a situação nós estamos exatamente no momento da Europa. A Europa toda está entrando em lockdown, muitos países já entraram, inclusive, 15, 20 dias antes desse momento atual que nós estamos vivendo, e parece que o mundo inteiro experimenta um segundo movimento do vírus e numa situação difícil, que é a situação de festas de fim de ano, onde as pessoas estão esgotadas, onde elas estão querendo um pouco de reposição energética, encontrando familiares, participando de eventos. E esse é o grande problema, porque o vírus está à espreita, esperando exatamente isso acontecer. Uhum. Doutor Estevão, tem algumas pessoas que perguntam em relação à questão dos alimentos nessas festas, né? Existe algum risco? O que a pessoa deve fazer para evitar, né, se tiver contaminação aí nesse momento, nos alimentos? A contaminação pelo alimento possivelmente é pequena, mas não é descartada. Quando você compara isso com a proximidade e a ausência de máscara, o percentual de contribuição disso é pequeno, mas não se pode descartar, porque às vezes alguém, ao falar, emite gotículas de saliva em cima de um alimento compartilhado, e quando você imperceptivelmente leva aquele alimento à boca, você está levando partículas de vírus também. Então, o que nós chamamos a atenção é que os pratos sejam preferencialmente individuais, que as pessoas não compartilhem talheres, copos, pratos, e aquela prática do self-service deve ser evitada. Se possível, deve ser um serviço à la carte, vamos assim dizer, mesmo sabendo que isso não é tão direto fácil. No prato e cada um com a sua colher para servir. Exato, exato. É basicamente isso. Tentar o máximo possível não compartilhar tiragostos, etc., e não chegar muito próximo à comida, não falar enquanto estiver se servindo, porque esse movimento da fala gera gotículas que podem também contaminar aqueles alimentos. Na hora de servir, é muito importante que as pessoas se servissem de máscara e se servissem sem falar para evitar que gotículas caiam naquela refeição. Doutor Estevão, a Prefeitura de Belo Horizonte decretou aí a proibição de bebida alcoólica e também suspendeu o licenciamento aí para as festas, shows, né, durante o Réveillon. Essas medidas, o senhor acredita que isso realmente elas podem ajudar no controle aí, ou pelo menos minimizar a transmissão do coronavírus? Com certeza. Ela minimiza muito a transmissão, porque nós aprendemos durante a pandemia os pontos quentes da transmissão. E os pontos quentes são os encontros demorados entre pessoas que se aproximam por horas,
sem máscara, e esses regramentos, eles são regramentos assim, deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Esses regramentos são regramentos que vão se perdendo durante as horas de contato e de ingestão de álcool. Então, quando você proíbe a venda de álcool, você evita com que essas pessoas fiquem demoradamente próximas, sem máscara, transmitindo entre elas. Geralmente é assim que acontece. Alguém se adoece pegando o vírus num bar ou numa festa, de alguém que está assintomático, geralmente uma pessoa jovem. Essa pessoa vai para casa, transmite para uma pessoa um pouco mais idosa e com comorbidade, e o que começa na mesa de bar costuma acabar no velório. Eu tive um caso recente na minha casa. A moça que lá trabalha como secretária adoeceu em casa porque o filho trouxe da rua, ela adoeceu, quase precisou se internar, mas infelizmente passou para o pai debilitado que acabou falecendo. Então, na casa dessa moça que trabalha ao meu lado, houve uma contaminação fora de casa que acabou com um desfecho do cemitério. Então, isso já está descrito na literatura mundial. Isso não é da nossa cabeça. Para cada medida que nós tomamos, são horas e horas de conversa entre o grupo da prefeitura, horas e horas de artigos lidos, noites, às vezes, de insônia para tentar entender a melhor ação. Então, aquela medida, quando ela é sugerida, ela foi muito elaborada, ela foi muito pensada. Às vezes, às custas, obviamente, de prejuízos financeiros, de prejuízos de divertimentos de pessoas, mas ela só foi tomada depois de uma avaliação rigorosíssima da situação. E a gente até pede que as pessoas compreendam que são medidas, às vezes, impopulares, mas que são medidas temporárias que ajudam a cortar o ciclo do vírus. Agora, não adianta fechar bares, restaurantes e transferir essas festas para dentro de casa, porque senão o ciclo vai se transferir do bar para uma casa, mas ele vai continuar. Bom, e como é que fica? O senhor tem alguma noção de mais alguma medida que deve ser tomada? Vocês na prefeitura e dentro do comitê já estão prevendo algumas outras medidas para poder tentar conter aí esse aumento durante esse período de dezembro a janeiro, que são períodos mais complicados para a gente poder segurar as pessoas em casa que estão cansadas de ficar em casa, né? Que é um período de férias, que seria período das festas e tudo mais. Nós estamos já com plano B, com plano C, com plano D. Nós agimos preventivamente. Para o vírus, você não pode esperar ele acontecer. Você tem que tomar medidas antecipadas, porque esse termo viralizar significa que se você esperar um pouquinho, você perde totalmente o controle da situação. Então, nós estamos monitorando os números dia a dia e já temos planos eventuais que poderão ser tomados se a situação piorar. Agora, nós esperamos que, como isso tudo depende do nosso comportamento, da nossa responsabilidade, da nossa capacidade de resiliência, nós esperamos, eventualmente, não precisar tomar novas medidas. Mas estão todas já previamente estudadas e nós não vamos nos furtar a tomá-las se for necessário. Porque em Belo Horizonte houve uma opção do gestor e do comitê de médicos, junto com o secretário de saúde. Nós não vamos deixar a seleção natural agir. A seleção natural é mais ou menos assim: numa pandemia, morre quem tiver que morrer, vive quem tiver que viver. Não, o gestor ele tem responsabilidade de, se necessário, intervir para salvar vidas. Então, existe todo um planejamento que será adotado se necessário. E o senhor pode adiantar alguma dessas medidas que podem vir a ser tomadas aí? Não, eu não posso adiantar, eu não tenho autorização para falar, mas nós temos planos do mais simples aos mais complexos para tomar dependendo da situação. Dependendo se os casos continuarem com essa curva alta aí, né? Dependendo do cenário. Nós sabemos que, idealmente,
No mundo ideal, ninguém deveria sair de casa para passear, que esse ano é um ano totalmente especial, que nós teríamos que passar com a maior resiliência possível para depois termos os frutos, colhermos esses frutos. Mas esse é um mundo ideal que nós sabemos que é diferente do mundo real. No mundo real existe o psicológico, existe a atividade financeira, existe atividade política e embates desnecessários, mas que contaminam o debate. Existem as fake news que causam confusão nas pessoas. Então, nós estamos vivendo um mundo real. E no mundo real, você tem que lidar com todos os elementos. Acho que a gente perdeu a conexão com o doutor Estevão. Doutor Estevão? Voltou. Mas no mundo real, não sendo possível que as pessoas fiquem sempre em casa, então nós temos que ter estratégias para tomar atitudes e decisões, se necessário. Uhum. Doutor Estevão, então, para a gente terminar, o senhor pode só reprisar aí e falar novamente esses cuidados, porque tem algumas pessoas que entraram ao longo da nossa conversa e estão pedindo para poder, para o senhor falar novamente desses cuidados para essas festas, até porque a gente está a 2 dias do Natal, né? Normalmente existe uma ceia na véspera do Natal, então depois vem um almoço, e aí tem o final de ano, o Réveillon, e essas festas. O senhor poderia, então, pelo menos, falar um pouquinho aí? Sim, apenas lembrando que essas medidas, a gente se baseia com base na transmissão do vírus. O vírus ele é transmitido pela via aérea, principalmente através da tosse e do espirro, mas também através da fala, do canto, que atinge o rosto das pessoas, principalmente se elas estão próximas. E lembrando que algumas gotículas podem cair em alimentos, em superfícies, e você pode tocar essas superfícies com a mão, e levando a sua mão à boca, ao nariz, pode também se autocontaminar. Então, sabendo dessa forma de transmissão do vírus, quais são as recomendações? Primeiro, se possível, só fazer uma reunião com pessoas que frequentam no dia a dia a mesma casa. Se não for possível isso, reunir o mínimo de pessoas possível. Terceiro, qualquer pessoa que tiver com sintomas mínimos da Covid, mesmo que não seja, não podem se arriscar a ir. Elas têm A gente perdeu a conexão de novo. Acho que alguém mexeu ali no celular e a gente acabou perdendo a conexão aqui com o doutor Estevão novamente. Vamos aguardar, ver se a conexão dele retorna, para ele poder finalizar. Retornou, doutor Estevão. Então, as pessoas, elas devem evitar de frequentar essas festas se tiver qualquer mínimo sintoma que possa sugerir. E quem tiver contato com essas pessoas também não podem ir. Agora, na festa, manter ambientes ventilados, manter distanciamento de 2 metros, manter máscara 100% do tempo, quando você não estiver bebendo ou comendo, não relaxar esses regramentos depois de ingestão de álcool, evitar abraços, beijos, cânticos, gritos e tentar ficar o menor tempo possível. Porque quanto maior o tempo de minutagem na festa, maior a chance de transmissão. Ok, então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente e com essas explicações aí. Tá, eu agradeço, te parabenizo mais uma vez por esse serviço que você tem prestado para a gente, desejando Feliz Natal a todos e pedindo desculpa por esses problemas técnicos que nós tivemos hoje aqui. Isso não tem problema nenhum. A gente que agradece, né? Porque o assunto é extremamente importante e as pessoas realmente precisam se conscientizar, né, doutor Estevão? Um Feliz Natal para o senhor, para a sua família, para a equipe aí que está com o senhor, que eu sei que tem um tanto de gente aí que está nos ajudando aqui, para que o senhor possa participar dessa live. Muito obrigada. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E a gente volta a falar sobre esse assunto. Tá ótimo. Um abraço para vocês todos. Obrigada. Tchau, tchau.